Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade na nossa disciplina de Máquinas Elétricas 3, que tem como objetivo ver máquinas síncronas e máquinas de corrente contínua. Na aula de hoje vamos dar continuidade aos objetivos da aula passada, no qual nós já conseguimos compreender a parte de circuito equivalente e as equações de potência. Na aula de hoje, nós vamos compreender melhor como é que se calcula o conjugado, que também pode ser chamado de torque da máquina, e compreender como é que é realizado os testes de vazio e de curto-circuito de uma máquina síncrona. Então, pessoal, deixando maior aqui para vocês verem melhor, a potência numa máquina, ela é diferente. A potência de entrada, que é a potência que você tem no seu eixo, se ela for um gerador, e a potência que ela disponibiliza para a rede. A mesma coisa se a máquina síncrona se comportar como um motor. Então, a potência que chega da rede é um pouquinho maior do que a potência que chega no eixo do motor. Por quê? Porque você tem perdas na máquina. Então, basicamente, você tem o seguinte: você tem a potência de entrada, você tem a potência de entrada, vamos dizer, seja um gerador, a potência de entrada no eixo. Então, aqui eu tenho esse eixo de uma máquina síncrona ligada numa turbina. Essa turbina vai fazer ele girar, e aí essa potência mecânica girando é o que a gente chama de torque. E a gente tem que a potência no eixo é igual ao torque, que é essa força que eu tenho, vezes a velocidade angular mecânica do giro aqui do eixo do motor. E quando ela começa a girar, até ela sair para a rede, aqui nos terminais de ligação, você tem as perdas suplementares, que são perdas inerentes à máquina, as perdas por atrito e ventilação aqui da parte mecânica da máquina, as perdas no núcleo devido ao processo de esterese, corrente de Foucault, que a gente já estudou tanto em máquinas 1 quanto em máquinas 2. E aí a gente tem aqui a potência convertida, que é a potência que saiu aqui da turbina, passou por todo o eixo do rotor e foi induzida no meu estator. Só que quando ele chega aqui no estator, eu ainda tenho todo o enrolamento do estator aqui que vai gerar perdas. Então, a potência convertida menos as perdas devido a, ao efeito Joule nos enrolamentos é igual à minha potência de saída. Então, muitos exercícios, e a gente vai fazer um exemplo, eles cobram exatamente qual a potência de saída e qual a potência de entrada. Beleza. Mas a gente queria saber mais sobre o conjugado e sobre torque, que é a mesma coisa. Então, a relação entre conjugado, torque ou conjugado e potência é igual a que torque conjugado é igual a potência dividida pela velocidade mecânica da máquina. E que velocidade mecânica é essa? É a velocidade mecânica dada em radianos por segundo. Professor, como é que eu calculo essa velocidade em radianos por segundo? Pessoal, a gente viu até então essa formulazinha, que a gente tinha que a velocidade mecânica dada em RPM era igual a 120 F, que é a frequência 60 Hz no nosso caso, dividida pelo número de polos. Só que essa frequênciazinha aqui, essa velocidade mecânica, ela é dada em RPM. E muitas vezes eu preciso usar essa velocidade aqui, que é em radianos por segundo. Então, essa velocidade em RPM, para eu transformar ela em radiano por segundo, eu multiplico por 2π e divido por 60. Se eu quiser fazer de forma direta, a velocidade angular da máquina em radianos por segundo é igual a 4πf sobre o número de polos. Certo? Professor, não entendi muito bem. Vamos fazer uma questão para vocês compreenderem melhor. Um exemplo aqui é um gerador síncrono de 480 volts e 50 Hz, ligado em Y e de 6 polos, tem uma reatância síncrona por fase de 1 ohms. Sua corrente de armadura em plena carga é de 60 amperes com um fator de potência atrasado de 0,8. As perdas por atrito e ventilação é de 1,5 kW. As perdas no núcleo são de 1,1 kW para 60 Hz a plena carga. A resistência de armadura pode ser ignorada,
desprezada. Assuma que as perdas no cobre, I ao quadrado R, são desprezíveis, já dado que a resistência ela é desprezível. Sua corrente de campo é ajustada de modo que a tensão interna seja 480 volts a vazio. E aí, o que é que ela está dizendo? Primeira questãozinha, pessoal. Letra A. Qual é a velocidade de rotação do gerador? Tanto em RPM quanto em radianos por segundo. Em RPM, a gente viu que é igual a 120 vezes a frequência dividida pelo número de polos, que é igual a 120 vezes 50. Professor, por que 50? Porque, pessoal, a máquina ela é de 50 Hz, certo? Isso aqui dividido por 6. Professor, por que 6? Porque a máquina tem 6 polos. Então, a máquina é de 6 polos, certo? Então, ela é 50 Hz, 6 polos. E aqui a gente tem a frequência em radianos por segundo. 4π vezes 50 dividido por 6. Vai dar 104,72 radianos por segundo. A letra B, ele pergunta qual seria a tensão nos terminais deste motor quando ele é carregado com corrente nominal e fator de potência unitário. E aí a gente precisa ir para o diagrama da máquina, pessoal. Então, no diagrama da máquina, você tem o seguinte, que quem é essa tensão aqui de interna, que a gente chama ela de EA? Essa é a tensão interna, ela é igual a 480 volts. Professor, por que 480 volts? Aqui na questão ele diz o seguinte, a corrente de campo ela é ajustada para que a tensão nos terminais a vazio seja 480 volts. Então, eu ajusto a tensão, a corrente de campo, e essa corrente de campo, vocês vão lembrar que ela influencia diretamente o valor de EA. Então, eu ajustei ela para que EA seja 480. Perfeito? Só que 480, numa máquina, a gente está falando de uma máquina ligada em Y. Logo, se a máquina é ligada em Y, é uma máquina trifásica. E quando a gente faz esse tipo aqui de diagrama unifilar, ele é um diagrama monofásico. Dessa forma, a gente precisa dividir esses 480 por raiz de 3. Então, a tensão interna do motor, para eu fazer os cálculos, ela é de 277 volts, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o porquê 277. Ademais, a corrente 60 amperes. Por que 60 amperes, professor? Porque ele diz que o gerador ele é carregado com a corrente nominal. Professor, mas aqui ele não fala de corrente nominal no enunciado. Mas ele fala o seguinte, que a plena carga, a corrente de armadura é de 60 amperes. E a plena carga e corrente nominal é a mesma coisa, pessoal. Então, corrente 60 amperes e reatância síncrona de 1 ohm, conforme enunciado. Então, até o momento, a gente só substituiu os dados no diagrama. Esse diagrama aqui, 177, 60 amperes de corrente, 1 ohm de reatância. Tudo a gente continua sem saber qual é a intensidade de VA, que é exatamente a pergunta, e também eu não sei a fase de EA, então eu não sei duas incógnitas. Então, indo para a equação geral do gerador, a gente tem que EA é igual a queda de tensão JXSIA mais VA. E aí a gente tem 277, com fase desconhecida, mais J 1,5 vezes 60, mais VA. Contudo, como eu não sei duas incógnitas e eu tenho apenas uma equação, eu não consigo resolver esse problema.
E o que é que me sobra? Me sobra aí para o diagrama fasorial. Então eu sei que EA é igual a VA mais JXA. E aí, por toda sorte, esse é um diagrama, um triângulo reto. E a gente pode aplicar a regra de Pitágoras para saber a intensidade de A. Porque eu sei quem é VA, eu sei quem é A, eu sei quem é X, S e A. Então, pessoal, eu tenho aquela equação que a gente tinha, e por Pitágoras, a gente tem que A, que é a hipotenusa, 277 ao quadrado, é igual a 1,5 vezes 60, que é o meu valor de x, s e a ao quadrado, mais VA ao quadrado. Dessa forma, fazendo as continhas, eu tenho que VA de fase é igual a 270,4. Quando ele pergunta qual as tensões terminais, e nos terminais da máquina, se tratando de uma máquina trifásica, eu tenho que responder essa tensão de forma trifásica. Ele pergunta nos terminais da máquina. E aí, eu conhecendo a corrente ou a tensão de fase, que é 277, para eu achar a tensão de linha sendo uma ligação em Y, eu multiplico por raiz de 3. Com as tensões terminais da máquina vai ser raiz de 3 vezes 270,4, que vai dar 468,4 volts. Perfeito, pessoal? Ainda continuando nessa questão, a gente tem a letra C, que pergunta qual é a eficiência do gerador, ignorando as perdas desconhecidas. E aí, lembrando lá de máquinas 1, quando a gente falava de transformadores de eficiência é igual à potência de saída dividido pela potência de entrada. Beleza? Quem é a potência de saída? Que a gente viu lá naquele diagramazinho do primeiro slide. A potência de saída é igual a raiz de 3, V de linha, vezes I de linha, vezes o cosseno do ângulo φ, que é o ângulo entre VI. A potência de entrada, a gente viu que a potência de entrada é igual à potência de saída, mais todas as perdas que tem, que a gente conhece. Então, no caso aqui, temos a perda do cobre, temos as perdas no núcleo e temos as perdas mecânicas. As perdas mecânicas, elas juntam as perdas por atrito e ventilação suplementares. No caso desta questão, ele diz o seguinte, que as perdas no cobre I ao quadrado R são desprezíveis. Logo, a gente não vai ter perdas no cobre. Então, a potência de saída é igual a raiz de 3, 468,4 vezes 60 vezes 1. O que é isso, professor? 468,4 foi o que a gente encontrou na letra B. 60 é a corrente da armadura. Onde é que o senhor sabe isso, professor? Porque ele fala que o motor está operando em plena carga. Então, a corrente é 60 amperes. E por que 1, professor? Na questão anterior, ele fala que o motor está operando com fator de potência unitário. Então, aqui é 1. Logo, a potência de saída é 48,67 kW. E quanto é a potência de entrada? A potência de entrada é igual à potência de saída, 48,67, mais as potências, as perdas no cobre, que nesse caso não existe, mais as perdas no núcleo, que são de 1 kW, mais as perdas da máquina como um todo, que são as perdas mecânicas, que é de 1,5. Logo, a potência de entrada é igual a 51,17. Assim, o rendimento vai ser igual à potência de saída, 48,7, sobre a potência de entrada, que é igual a 51,17, tendo o rendimento de 0,95. Muitas vezes o rendimento também é dado em %. Para isso, basta multiplicar esse valor aqui por 100. E aí, para não deixar acabar, a gente pergunta na letra D, tem
pequeno erro, essa letra D. Quanto conjugado deve ser aplicado no eixo da máquina a plena carga e qual o valor do conjugado induzido. Então, ele está querendo saber qual é esse conjugado, esse torque aqui na entrada e qual o torque induzido. E a gente viu que torque é igual a potência sobre velocidade mecânica. A velocidade mecânica a gente calculou na letra A da questão. Então, a potência aparente, a potência no eixo da máquina, vai ser igual à potência de entrada sobre a velocidade angular. Já o torque induzido é igual à potência convertida sobre a velocidade angular. Professor, quem é a potência convertida? É tudo que tem daqui para frente. Seria a potência de saída mais as perdas de IR ao quadrado. No caso desta questão, IR ao quadrado é nula. Aqui também vai ser nula. A potência convertida vai ser igual à potência de saída. Esse aqui é igual a esse aqui. Beleza? E aí a gente tem o conjugado aplicado no eixo é 51,17 vezes 10 à terceira. Professor, por que 10 à terceira? Porque aqui está em kilowatts. Dividido por 104,7. Professor, por que 104,7? Porque se a gente voltar lá na letra A, a gente tem que a velocidade da máquina em radianos por segundo, ela é 104,7. E a gente tem o valor do torque aparente. A mesma coisa eu posso fazer com torque induzido, ou conjugado induzido, que é o valor da potência de saída, dado que nós não temos perdas no cobre, dividido por 104. E aqui eu tenho o torque induzido. Para finalizar, e vocês relembrarem um conceito lá de transformadores também, ele pergunta qual é a regulação de tensão do gerador, né? E o que é regulação de tensão? É a potência induzida menos a potência VA, que é nos terminais, só que por fase, dividido por VA. Isso aqui você pode fazer tanto por fase como de forma trifásica. Se você adotar 480, você usa 464 no valor de VA. Professor, eu poderia pegar o valor de 277 AEA e pegar o valor de 270,4 para VA? Poderia, porque você está adotando ambos monofásicos. Se você adotar o valor de tensão terminal, você tem que adotar o valor de tensão terminal também para AEA. Beleza? Com isso você chega que a regulação de tensão é de 2,77%. Beleza, pessoal? Compreendendo isso, a gente vai para a medição dos parâmetros do modelo de gerador síncrono. Então, basicamente, a gente tem um gerador aqui, um motor, uma máquina síncrona. A gente tem o valor de VF, que é a tensão de campo, que vai me gerar uma corrente de campo. Essa corrente de campo ela vai entrar nos enrolamentos de campo e induzir um fluxo de campo. Esse fluxo de campo vai induzir, no momento que isso gira, uma tensão no meu estator, é A. E esse A, quando ligado a uma carga, vai fluir uma corrente e a gente vai ter um valor de VA, as tensões nos terminais da máquina síncrona. E aí, qual é o nosso objetivo principal? Descobrir quem é a reatância síncrona. Por quê, professor? Muitas vezes a gente consegue desprezar o valor da resistência de uma máquina. Esse valor é muito menor do que os da resistência da reatância síncrona, principalmente em máquinas muito grandes. É o caso de quase todas as máquinas síncronas, principalmente aquelas utilizadas na geração. Então,
O ensaio a vazio ele tem como objetivo descobrir aquela relação entre a corrente de campo e o fluxo. Certo? Na verdade, entre a corrente de campo, a gente vai achar o valor da tensão induzida. Então, eu vou ter um gráfico, quando eu terminar isso, que vai me dar qual o valor da tensão induzida EA em relação com a corrente de campo F, dada em amperes. E como é que é a receita de bolo para fazer esse tipo de ensaio? Primeiro, eu desconecto todas as cargas do gerador. Então, eu coloco ele em vazio. Desconecto e deixo seus terminais em aberto. E ajusto a corrente de campo, que é IF, a zero. E neste momento, eu coloco a máquina para girar com uma velocidade nominal. Eu coloco, de alguma maneira, essa máquina para girar. Aí eu vou elevando gradualmente essa corrente IF e vou medindo essa tensão que vai aparecer aqui. Como o circuito está aberto, essa tensão VA vai ser igual à tensão EA. Por quê? Porque o circuito está aberto. Essa tensão EA vai aparecer aqui nos terminais em aberto da máquina. Eu vou elevando e vou vendo o VA. O que acontece, pessoal? Cada vez que eu elevo essa corrente, eu vou aumentando o meu fluxo. Eles são diretamente proporcionais. E eles vão aumentando diretamente proporcional até um dado momento. Nesse dado momento, essa curva ela para de ser linear e começa a ter esse comportamento. Por que isso? Por conta do efeito de saturação do ferro. Então, esse ferrozinho aqui, que constitui o eixo da máquina, do rotor, ele satura. Ele não consegue mais deixar passar linhas de campo. Dessa forma, a curva começa a ter uma característica de saturação. E essa característica, essa curva a gente chama a curva característica a vazio. Perfeito? Terminamos o ensaio de vazio. O que é que vocês precisam lembrar bem desse ensaio? Qual é o passo a passo disso aqui e como é que essa curva se dá. São duas coisas que vocês precisam lembrar. Aí a gente vai para o ensaio de curto-circuito. Aqui o objetivo é estimar a reatância síncrona. Receitinha de bolo. Curto-circuite todos os terminais da máquina com amperímetros. Você vai colocar amperímetros. Onde estava aberto, você vai lá e liga com amperímetros. Ajuste a corrente de campo para zero. Essa corrente de campo, inicialmente, ela é zero. Coloque novamente a máquina para girar. Eleve a corrente de campo e meça a corrente IA. Então, eu vou elevando aqui e vou medindo aqui. Certo? E aí a gente tem que, nessa situação, IA é igual a EA sobre J, reatância síncrona, mais a resistência da armadura. Como eu disse a vocês, muitas vezes a gente consegue desprezar essa resistência de armadura. Logo, IA vai ser igual a EA sobre JXS. Professor, por que não tem VA aqui? Porque a gente curto-circuitou a máquina. Então, eu não tenho essa tensão aqui. É um curto-circuito. Logo, a reatância síncrona ela vai ser igual a EA sobre IA. Beleza, pessoal. IA a gente está medindo aqui conforme a corrente de campo aumenta. Só que como é que eu consigo medir de forma precisa esse valor de EA, dado que eu não tenho acesso aos terminais internos da armadura? Então, como é que eu posso saber a tensão, o valor de EA? E para isso, agora, eu vou utilizar de forma conjunta as duas curvas. Como calcular a reatância síncrona? Obtenha a tensão gerada
interna é A, a partir da curva A vazio. Certo? Ser a característica A vazio. Com aquela corrente de campo. Obtenha a corrente de curto-circuito a partir da característica de curto-circuito, daquela mesma corrente de campo. Extraia o valor de reatância síncrona. Professor, eu não entendi nada. Bora lá para um exemplozinho aqui, bem fácil. Então, vamos lá. Eu tenho minha característica, eu já tracei minha curva de característica a vazio. Ela é uma curva que tem essa característica devido ao processo de saturação do núcleo. Eu peguei o valor de VA nominal, vamos dizer lá, 400 volts, e venho aqui, verifico. A esse valor aqui, 400 volts, eu tenho uma corrente de campo IF1. Certo? Então, vamos dizer, um valor de F1. Esse valor de F1, eu vou na curva característica de curto-circuito e verifico qual era a corrente de armadura para esse mesmo valor. Então, eu vou ter nesse valor aqui um valor de IA linha. Como é que eu calculo a reatância síncrona? É esse valor que eu comecei a verificar, geralmente VA nominal, e o IA linha que eu encontrei quando eu rebati essa mesma corrente de campo na curva do ensaio de curto-circuito. E aí eu tenho o valor da reatância síncrona. Professor, tem como o senhor fazer um exemplo? Os seguintes dados foram tomados da característica vazio de curto-circuito de uma máquina trifásica em Y, que tem 445 kVA de potência, 120 de tensão de linha, 6 polos, 60 Hz. Quais foram as características? A vazio, a tensão de linha, ela foi 120 e correspondeu a uma corrente de campo de 2,84, certo? E quando eu vou na característica de circuito, eu tenho que a corrente de armadura foi 150, uma corrente de campo de 2,84. Nesse caso aqui, a gente veio aqui era 220 volts. Eu vim nessa curva e verifiquei nessa curva, quando ele bate aqui, essa corrente de campo é igual a 2, salvo engano, 2,54. Podem ver que minha coordenação motora não é essas coisas todas. 2,84. Acho que era por isso que eu estava errando. 84. Quando eu vou com 2,84 na curva de curto-circuito, eu descubro que esse A é 152. Então, X, S, que é a reatância síncrona, é igual a 220 dividido por 152. E a gente tem que IA é igual a 220. Professor, aqui apareceu um raiz de 3. Por que isso, professor? E quando a gente faz isso aqui, eu tenho que verificar, na verdade, aqui aparece um raiz de 3 mesmo, as tensões por fase, certo? Então, eu tenho isso aqui. Então, por fase, eu tenho 120 dividido por raiz de 3, dividido pela minha corrente de armadura, a mesma corrente de campo que eu calculei os 120. Logo, a reatância por fase, ela é igual a 0,83 ohms por fase. Eu espero que essa aula tenha ajudado a vocês. A gente vai colocar uma lista de exercício quanto a esses tópicos lá no nosso Classroom. Então, pessoal, um grande abraço e bora à luta!